apenas as funções elementares podem ser implementadas quando você usa aqueles 7 gates que eu expliquei para vocês nas aulas passadas. A porta E, a porta OR, a porta inversora, a OR exclusivo, a NAND, a NOR e a NSHOR. Apenas essas funções lógicas podem ser implementadas, mas isso aí não resolve muita coisa em termos de eletrônica digital. Então, é necessário que vocês aprendam a combinar portas, combinar gates e minimizar os circuitos de forma que você tenha um circuito ótimo. Já vamos falar sobre isso. Além disso, existem várias maneiras, queridos, de você chegar à mesma saída usando circuitos diferentes, tá? Então, o nosso problema em álgebra booleana é como projetar um circuito ótimo. Como projetar aquele circuito em que você vai usar menos portas, menos circuitos integrados, menos espaço e vai consumir menos energia e mesmo assim satisfazer o teu problema eletrônico que você tem que resolver. A resposta para essa questão é exatamente lógica booleana ou álgebra booleana. É exatamente isso que vocês têm que aprender. Através da álgebra booleana, você aprende a projetar o circuito ótimo. Outro ponto importante é que conhecer a álgebra booleana permite substituir facilmente aquele componente que você não tem disponível na hora. Se você conhecer lógica booleana, você consegue combinar gates e circuitos de forma que você resolva o problema sem ter aquela porta específica no momento. Deu para entender? É importante também que o aluno entenda que não existe receita de bolo para redução e simplificação de circuitos. Em eletrônica digital, eu acho que essa parte da matéria é a parte que mais assusta os alunos, exatamente porque tem equacionamento. Só que, gente, se não fosse difícil, se não fosse complicado, não seria necessário contratar um engenheiro. Teria programas e teria aplicativos que poderiam resolver para a empresa. Mas, na verdade, é uma arte, é uma expertise. Então, não tem receita de bolo. Quanto mais você conhecer a lógica booleana, mais fácil vai ficar para você. Certo? Os postulados que vocês têm que ter na cabeça são esses 14 aí. Na verdade, se vocês forem lá na aula 5 da Wiki, vocês vão ver que tem mais, tá? Tem vários outros postulados. Tem até 16, se eu não me engano. Não. Acho que até 18. Mas os que são necessários que estejam na mente de vocês são esses 14 aí. É imprescindível que vocês olhem para essas equações e não se assustem. Então, eu vou explicar uma por uma, certo? Vamos lá. Teorema 1. A mais 0 é igual a A. O que esse teorema está dizendo? Ele está dizendo que se você tiver uma porta OR e nessa porta OR tu tiver uma entrada conhecida que tu sabe que está aterrada, tu sabe que é 0, a resposta vai depender da outra. É óbvio, né? Pela tabela verdade, a gente sabe que a porta OR precisa que pelo menos uma entrada seja 1 para que a saída seja 1. Se as duas entradas forem 0, a saída é 0. Então, simulando aqui, imaginem, eu sei que essa entrada aqui está aterrada. Se o A for 0 também, a saída vai ser 0. Se o A for 1, como é uma porta OR, eu já vou ter saída 1, certo? Na tabela verdade, seria como se eu tivesse apenas essas duas linhas. Eu não vou precisar das linhas em que B é 1, porque eu sei que ele é 0. Então, fixando o B em 1, a resposta vai depender apenas de A. Todos entenderam? Teorema 2. A mais 1 é igual a 1. Esse aqui é lógico. A porta OR precisa que apenas uma entrada seja 1 para que a saída já seja 1. Se tu já tens uma entrada fixa em 1, tu não precisa olhar outra. Independente do valor de A, a saída vai ser 1, tá? Aqui por causa da entrada B, que já é 1, e aqui por causa da entrada A e B, das duas entradas que já são 1. Então, isso aí é óbvio, né? Pela tabela verdade, eu estou fixando B em 1, a saída não vai depender de A. A saída sempre vai ser 1. Todos entenderam? Teorema 3. A mais A é igual ao próprio A. Gente,
A mais A seria como se eu curto-circuitasse essa entrada aqui e, na verdade, ligasse só em uma chave. Lembram da prática? Então, se eu ligo as duas entradas entre si e ligo em uma chave, o que eu colocar naquela chave vai ser a saída da 1. Se eu colocar 0 naquela chave, 0 mais 0, saída é 0. Se eu colocar 1, 1 mais 1 igual a 1, tá? Então, na tabela verdade, é como se eu só tivesse uma entrada na verdade. E aí, a porta OU vai te dar exatamente o valor dessa entrada. Quarto teorema, A mais A barrado é igual a 1. Aqui é como se eu ligasse uma das entradas diretamente e a outra ligasse através de uma inversora na porta OU. Então, se eu estou pegando a mesma entrada e estou ligando ela direta e ela invertida, significa que em uma entrada ela está com valor 0 e na outra entrada está com valor 1. Não tem como ser diferente, queridos, porque ela está sendo ligada diretamente e invertida. Então, ou eu tenho 0 e 1 aqui, aí a saída vai ser 1, ou eu tenho 1 e 0 aqui, a saída vai ser 1. Não existem outros dois estados, só tem 0 e 1. Então, ou eu entro com 0 em uma entrada e ela invertida 1 na outra, ou eu entro com 1 em uma entrada e ela invertida na outra, que é 0. Então, de qualquer maneira, a saída vai ser sempre 1. Teorema 5. Agora com a porta E. Agora nós estamos mudando para a porta E. A vezes 0 é igual a 0. Também eu acho lógico isso, né? Na aritmética funciona assim, da mesma maneira que na lógica. A porta E, ela só te dá saída 1 quando todas as entradas forem 1. Então, se você já tem uma entrada fixa em 0, significa que não tem condição dessa porta A te dar saída, dessa porta E te dar saída 1, tá? Sempre vai ser 0. Mesmo que o A seja 1, 1 vezes 0 dá 0 também, certo?